vai falar sobre por que o dólar está alto. Não precisa, né, não vai necessariamente impedir você de fazer um mestrado no exterior. Então, como eu falei agora há pouco, né, eu já estava me preparando bastante para falar sobre esse assunto, porque é uma das maiores obstáculos que a gente tem aqui, né, é essa questão, né, a desvalorização da nossa moeda. E eu tenho percebido cada vez mais, né, que pessoas muito brilhantes, assim, por conta das condições financeiras, acabam não tendo essas oportunidades internacionais e muitas vezes não tem a oportunidade de saber como que elas funcionam, não tem a oportunidade de saber como que você consegue estudar no exterior com um custo baixo ou sem pagar nada por isso. E aí, por isso que eu vim falar sobre esse assunto específico, né? Porque o dólar alto não vai impedir você de fazer o seu mestrado no exterior. Então, fiquem ligados que esse é o tema central de hoje, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Klaus, como a maioria de vocês já vem seguindo a página e já me conhece um pouco mais. Depois da live, claro, pode ficar à vontade para ver o meu destaque falando quem sou eu, para conhecer um pouco mais sobre a minha trajetória e sobre quem eu sou. Aqui, então, eu ajudo, né, ensino advogados a fazerem mestrado no exterior com bolsa de estudos, então, pagando pouco por isso. E o tema de hoje, então, dessa aula, dessa live, né, que já é a quarta live dessa semana, é porque o dólar alto não vai impedir você de fazer o seu mestrado no exterior. Então, espero que vocês sejam animados com esse tema. E boa tarde, Felipe. Obrigado por estar acompanhando aí. Espero que isso possa ser de grande valia para você também, esse conteúdo. Então, primeiramente, né, quais que são... deixa eu só colocar, né? Hoje, Célia, boa tarde. Então, primeiramente, se vocês têm perguntas também, né, vão colocando aí no chat, depois, no final da live, eu respondo todo mundo junto, tá? E aí, qual que é o obstáculo, né? Então, primeiramente, a gente já sabe que a gente vive num país onde as pessoas não necessariamente têm um monte de dinheiro, né? Não é a realidade da maioria da população. E quando a gente pensa ainda que as pessoas conseguem ir para a universidade, né? Ainda tem várias dificuldades e tudo mais, mas ainda para fazer um mestrado no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde o dólar está tão alto, ou na Europa, onde o euro vale tanto mais, isso acaba se tornando bem mais difícil, né? Uma vez que o nosso dinheiro é cada vez menos valorizado aí no mundo. E aí, esse é o grande obstáculo que a gente tem na nossa frente. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre isso, né? Não vou falar sobre, não sei, outros detalhes, assim, relacionados à economia, investimentos ou qualquer coisa assim. Vou falar somente o que eu conheço e o que eu sei sobre como que você consegue fazer com que isso se torne possível para você, né? Com que fazer um mestrado no exterior seja possível para você mesmo com o dólar alto. E reconhecendo, então, que isso é um obstáculo, né? Isso me incomoda muito pensar que talvez várias pessoas brilhantes, várias pessoas que tinham tudo para ter um futuro muito bacana, uma carreira internacional, não vão poder chegar nisso simplesmente por questões financeiras. Então, esse obstáculo, né? Ele tem que ter formas de passar por ele. E é importante pensar nisso, né? É importante pensar nas questões financeiras desde o início da aplicação, para que justamente você não perca tempo e dinheiro aplicando talvez para uma universidade que não ofereça bolsas, ou ainda que as bolsas delas sejam de 10% ou algo que não vá fazer uma diferença razoável na sua formação a longo prazo. Ou também outros detalhes, né? Não vou querer estudar na cidade mais cara dos Estados Unidos se eu não tenho condições para fazer isso, né? Ou ainda, se eu quero usar a minha bolsa da melhor maneira, né? Então, isso seriam pontos para serem levados em considerações, né? Então, para quem tem medo, às vezes, né, de estar se preparando para um mestrado no exterior justamente por conta da questão financeira, com muita alegria, assim, que eu vejo esses programas de bolsa, essas oportunidades, essas coisas que eu vou falar aqui hoje, né? Então, seria especificamente por isso que isso é um obstáculo, né? O valor para estudar é caro. No Brasil a gente tem universidade federal, nos Estados Unidos tem universidade federal, e mesmo assim elas são pagas. Então, não é como aqui, né, que as universidades podem ser gratuitas. Lá, mesmo que as universidades sejam estaduais, federais, elas ainda assim são pagas. E cursos relacionados a direito são sempre cursos muito elitistas, né? Então, são cursos que demandam um valor muito grande, né? Não sei se talvez elitista é a melhor palavra, mas geralmente quem consegue participar são pessoas da elite, pessoas que têm muito dinheiro para poder fazer essa participação. E aí, né, pensando nisso, levando em consideração o valor dos estudos e tudo mais, né, levando em consideração que você vai morar num país onde, por exemplo, a sua família não consegue te ajudar tanto quanto conseguiria aqui, né?
né, se minha mãe quisesse me mandar R$ 100, fosse ver em dólar agora, né, ia dar, nossa, muito pouco, né, infelizmente, assim, dá um valor quase inexpressivo, talvez eu conseguiria fazer uma janta, um almoço, então é algo bem importante de se levar em consideração. E isso também leva muitas pessoas a considerarem a oportunidade de fazer mestrados em outros países que não sejam os Estados Unidos, né? Por conta exatamente desse valor. Mas isso pode ser contornado, né? Isso pode ser podem ser encontradas outras formas, né? E é sobre isso que essa live é hoje. Então, existem talvez formas que sejam menos efetivas de se fazer justamente isso, de se estudar no exterior, né? Levando em consideração o dólar alto. Uma delas, primeiramente, né, não pesquisar quais tipos de, por exemplo, cartões pré-pago, quais tipos de forma que você consegue administrar o seu dinheiro no exterior. Então, se você, por exemplo, né, já for lá direto no banco onde você tem conta e só pedir um cartão internacional pré-pago ou ainda pedir para habilitar o seu cartão de crédito de forma pré-paga, de forma internacional, talvez você não consiga os melhores benefícios, justamente porque existem outras formas, outras linhas que são já especializadas nesse tipo de serviço, especializadas para quem quer usar o seu dinheiro no exterior. Então, temos, por exemplo, a TransferWise, tem outras empresas que fazem esse tipo de transação, que oferecem esse tipo de serviço a um valor muito mais baixo do que aquele oferecido pelo mercado em geral. Então, um dos grandes erros, né, seria não pesquisar antes como que é a melhor forma de fazer a conversão desse dinheiro, né? Existem ainda as questões ali do cartão de crédito de algumas provedoras, até onde eu sei, né, conseguem fazer com que a sua fatura seja lá o dólar do dia, e tem outras que vão cobrar o dólar do dia que a fatura fechar, né? Então, esses são alguns pontos para serem levados em consideração. Outras coisas que podem ser erradas, né, como eu acabei de comentar, talvez menos efetivas, seria, por exemplo, escolher a cidade mais cara, né? Ou ainda, nem pensar se a cidade é um lugar caro para se viver ou não, né? Então, não pesquisar se o local onde você vai viver é caro, se o apartamento onde você vai viver é muito longe de tudo e você vai precisar gastar muito com outras coisas. Então, não fazer toda essa pesquisa é algo que vai acabar custando, né, bastante para você, vai adicionar um monte lá no final, nos seus gastos. E talvez, mesmo que você ganhe uma bolsa de estudos que cubra tudo, né, é possível que essa bolsa não cubra todos esses custos se você não fizer um planejamento mais estratégico nesse sentido. Então, essas seriam algumas das coisas que podem acabar dificultando, né, a sua forma de se preparar para estudar no exterior. Bom, existe ainda um jeito um pouco mais efetivo, no meu ponto de vista, que pode ajudar vocês de forma melhor a se preparar para estudar no exterior, mesmo com o dólar alto, mesmo com o euro alto. Então, eu preparei algumas coisas aqui que eu penso que são boas ideias para se levar em consideração, né? Então, primeiramente, é claro, temos as opções de como ganhar dinheiro, né? Como ganhar dinheiro na internet. Então, existem alguns sites especializados em trabalhos de freelancer. E eles são sites como o Workana ou como o Upwork. Vou até escrever aqui para ficar fácil de vocês poderem acompanhar, tá? Então, antes eu tinha falado do TransferWise, né? Eu vou escrever todos aqui, que é um site que ajuda na questão de fazer as transações para o exterior, né? Provavelmente vocês já ouviram falar. E agora estou falando aqui sobre alguns sites que podem ajudar você a fazer trabalho de freelancer. E por que eu estou falando sobre esses sites, né? Na verdade, eu estou falando sobre esses sites porque eles são oportunidades de trabalho em qualquer lugar do mundo, significando que você pode ganhar em dólar pelo trabalho que você faz. Então, se vocês quiserem tirar um print aí para dar uma olhada depois no Workana e no Upwork, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesses sites, né, e usem talvez alguma das suas habilidades para ganhar em dólar. Mas esse é só um dos pontos, né, que eu tenho para compartilhar com vocês. E aí, amanhã eu vou falar especificamente sobre as bolsas de estudo e como que você pode conseguir uma, mas o lado 2, né, do porquê o dólar não vai impedir você de fazer um mestrado no exterior é porque existem bolsas de estudo que cobrem tudo, absolutamente tudo, inclusive a sua passagem saindo do Brasil. Então, essas bolsas, né, que elas são mais do que full ride, né, elas são all encompassing, elas vão pegar você de casa praticamente e vão levar você lá estudar de graça. E
algumas pessoas, né, eu já vi comentando, né, nossa, essas universidades são muito benevolentes, que é essa caridade que eles estão fazendo, né? Então, talvez não seja porque elas são tão boazinhas assim, né? As universidades precisam ter altos índices de internacionalização, de ter estudantes que deem conta de toda a pesquisa que eles precisam fazer. Então, não pensem que é só por isso, né? Que teria talvez só uma coisa super benevolente por parte da universidade ou por parte do governo. Tem todo esse sentido aí também, de que eles acabam dando essas bolsas também por vários outros sentidos, né? Empresas também investem em bolsas de estudo para que elas possam conseguir questões tributárias, né? Questões de impostos atenuados para o lado deles. Então, as bolsas de estudo são um grande recurso, né? E existem tipos diferentes de bolsas, né? Então, existem as bolsas que são oferecidas diretamente para a universidade, e geralmente essas estão disponibilizadas no link da universidade, né, no link do curso qual você escolheu fazer. E existem também bolsas de outras organizações ou institutos, né? Então, aqui no Brasil, as bolsas mais famosas que você pode fazer, que servem para a LLM, que você pode passar por um processo seletivo e receber, são as bolsas da Fundação Estudar, né, que tem um processo seletivo anualmente, e também tem as bolsas do Instituto Ling. Então, são duas organizações que oferecem bolsas que já são organizações bem estabelecidas, que já trabalham há muito tempo aqui no Brasil, oferecendo justamente esse tipo de trabalho, e são organizações, né, que permitem, então, que os brasileiros, especificamente, vão para outros países fazerem os seus estudos em direito, né, especificamente no mestrado. Então, esse é algo para você levar em consideração, né? Então, pensar nas bolsas da universidade, mas também levar em consideração que existem outras opções, né, como a bolsa da Fundação Estudar, a bolsa do Instituto Ling, ok? E não só isso, né, existe ainda uma outra opção, né, então rapidamente vou falar sobre minha experiência pessoal no início desse ano. Antes, quando a gente só ouvia falar que o coronavírus existia, né, lá em janeiro de 2020, não no início desse ano, do ano passado, eu tinha conseguido uma oportunidade para participar de uma conferência em Direito no exterior. Entretanto, eu não estava preparado financeiramente para fazer parte dessa conferência. Então, a gente fez um plano aí de contingência e o que a gente decidiu fazer, então, no início do ano, foi fazer 2 dias onde a gente vendeu pastel aqui, e foram mais de 1.000 pastéis vendidos. Então, eu fiquei super feliz, assim, com todo o apoio dos meus colegas, dos meus amigos que moram por aqui, que me ajudaram, me apoiaram nessa aventura empreendedora aí no ramo gastronômico. E também eu abri uma vaquinha virtual, fiz uma vaquinha lá no site vaquinha.com.br, e essas foram formas também, né, crowdfunding, o financiamento coletivo, eles são formas que podem permitir que você faça os seus estudos no exterior. Então, não vale a pena desistir logo no início, né, é importante levar tudo isso em consideração todas essas opções que... E a questão do crowdfunding é um ponto sobre isso, é algo muito, muito importante pesquisar todas as opções que existem, né? Diferentes sites hoje em dia oferecem isso, essas plataformas de financiamento coletivo, né? Existe Abacaxi, existem alguns outros, e eu recomendo que vocês façam uma pesquisa aprofundada para que vocês possam escolher as plataformas que têm as menores taxas, tanto taxas sob cada doação, quanto também as taxas para você fazer o saque, né? Então, eu diria que provavelmente hoje em dia eu ia fazer uma busca mais aprofundada, né? O site vaquinha.com.br, né? Vaquinha com K, ele tinha uma taxa bem alta, né? Que eu não tinha levado em consideração logo no início. Então, foi uma experiência talvez não tão positiva, que se eu fosse fazer novamente alguma coisa nesse sentido, né? Eu procuraria mais informações sobre isso. Então, seriam esses três pontos que eu queria falar para vocês, né? Esses side gigs, né, que são os trabalhos como freelancer ganhando em dólar, né, em sites como o Workana, como o Upwork. Também, então, os scholarships, né, as bolsas de organizações como a Fundação Estudar, como o Instituto Ling, e, por último, também as oportunidades de financiamento coletivo, de vaquinhas, de doações nesse sentido. Então, esses são 3 pontos que, mesmo com o dólar estando em alta,
você consegue, então, fazer uma preparação financeira para participar de um programa internacional, um mestrado no exterior em Direito, e não ter que se preocupar tanto assim com a parte financeira, né, poder se concentrar mais nos seus estudos do que necessariamente naquilo que você vai pagar por eles. E é isso que eu tinha preparado aqui, falando sobre esse assunto, né? Então, falando sobre formas, né, de se executar isso. Então, eu falei o que elas eram e agora como fazer isso, né? Então, as bolsas de estudo, como eu disse, né, é importante, depois de escolher o seu programa, né, investigar todo o site para ver se não tem mesmo nenhuma outra opção para você, para ver se você não consegue se encaixar em nenhuma bolsa. E se você se encaixar no perfil de várias bolsas, é importante, então, você ver quais vão oferecer mais benefícios. Se você tem alguma dúvida ainda nesse sentido, né, você pode mandar um e-mail para a universidade pedindo, então, talvez o número de candidatos inscritos, né, qual bolsa que é mais competitiva. Pode fazer esse tipo de pergunta à vontade, não tem problema nenhum. E perguntar, talvez até, né, mandando uma curta descrição de quem você falando sobre como você atende, né, esses requisitos de bolsa. E pode ser até que os officers que trabalham nessas universidades consigam te indicar e falar, olha, teu perfil realmente ele cabe mais na bolsa A ou na bolsa B. Então, esse é um ponto chave, né? Você entrar em contato com a universidade mesmo, né? Então, como fazer isso, como obter essa bolsa, né? Realmente seriam ver esses pré-requisitos e entrar em contato com a universidade. E muitas vezes, né, o que é mais comum é que os requisitos de bolsa, né, eles vão estar lá junto com a sua candidatura. Então, se, por exemplo, para a sua candidatura normal sem bolsa, você precisa mandar uma carta de recomendação, comumente, para você pedir a bolsa junto, você precisa mandar 3 ou alguma coisa assim. Então, é bom ficar sempre ligado em todos esses detalhes para que você não acabe perdendo a oportunidade de ter uma bolsa simplesmente por, esqueci de colocar um documento a mais. Então, isso é algo que é bem importante levar em consideração. E seria uma forma mais efetiva de passar por esse obstáculo, né? Além disso, também é importante, se, por exemplo, você deseja buscar uma bolsa da Fundação Estudar, já adicionar lá na sua planilha da semana de lives do Klaus, lá escrever lá Fundação Estudar Bolsas, né? Para que depois dessa live você possa conhecer um pouco melhor sobre quais são os pré-requisitos e como que o processo funciona. Para que assim, desde agora, você consiga se preparar, né? Um processo que demanda vídeo, demanda carta, demanda entrevista. Então é bom levar tudo isso em consideração. Além disso, também, né, por último, a gente tem aqueles sites que eu falei, né, que são para os freelancers, como o Workana e o Upwork, e esses sites, eles foram feitos para freelancers profissionais, né, então quanto mais evidências da sua profissionalidade você conseguir demonstrar na hora de se cadastrar dentro dessas plataformas, é mais provável que a sua candidatura seja aceita, né, e aí também é uma outra oportunidade, né, de conhecer pessoas no exterior, conhecer pessoas que vão pagar pelo seu trabalho, né? Então, essa seria uma forma para fazer isso, para fazer com que você possa ganhar em dólar, então, e ajudar nesse sentido financeiro. E como, então, vocês podem começar a pensar nisso, né? Eu diria que abrir, então, uma planilha no Excel, trabalho de freelancer, também conhecer essas plataformas que oferecem um trabalho, que oferecem, né, os side gigs para os influencers, fazer o estudo, então, mencionar lá, né, quais que são as melhores alternativas, né, é melhor usar o meu banco tradicional, é melhor usar o TransferWise, quais que são as formas mais efetivas de utilizar o meu dinheiro enquanto eu estiver no exterior, né, eu vou abrir uma conta num banco lá e transferir tudo, enfim, é bom levar tudo isso em consideração, porque às vezes nessas transferências pode ser que você perca uma grande quantidade do seu dinheiro, não pela conversão, mas por questões de taxa mesmo, né? E também, se você gostaria de levar em consideração o crowdfunding, ou, né, o financiamento coletivo ali, em sites como Vaquinha, Abacaxi, seria importante, então, estudar os detalhes disso, né? Muito boa tarde, Bruno, obrigado por estar acompanhando aqui. Estudar os detalhes, então, como eu disse, né, de quais que são as taxas para você poder receber doações, quais são as taxas para fazer o saque desse dinheiro depois. Isso tudo é muito importante para que você também não perca disso, né? E também tempo, se você tiver esse problema com tempo, já que alguns desses sites, como o Vaquinha, por exemplo,
eles colocam lá, se você retirar nos primeiros 30 dias, você perde tanto por cento, ou a tua taxa é maior. Então, são vários pontos que é muito importante levar em consideração quando você vai fazer uma campanha em algum desses, usando algum desses serviços, certo? Então, isso que eu tinha para recomendar para vocês fazerem agora, né, para vocês poderem já dar esse primeiro passo nessa pesquisa incessante que é a possibilidade de fazer um mestrado no exterior, né? Eu entendo que a maioria das pessoas elas têm esse trabalho de preparação que é relativamente longo, né? E queria convidar vocês para continuarem esse trabalho aqui me acompanhando para que eu possa também ajudar vocês, porque essa é a minha missão, né? Eu estou aqui para fazer justamente isso. Estou chegando já no final da live, né? Nos últimos minutos aqui, então se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, algo que vocês gostariam que eu pudesse comentar aqui, por favor, né? Agora é o momento para vocês escreverem aqui. Manda aí o que você tem de pergunta, se fez sentido para você, né? Manda um joinha também se fez sentido para você o que eu falei até agora. Mas essas são as coisas que eu gostaria de comentar, especialmente, né? São os pontos mais importantes para vocês conseguirem realmente não perder todo o seu dinheiro quando fizerem essa conversão, para conseguirem, né, pensar em todos esses sentidos financeiros, né? Poxa, que legal que a Lara entrou aqui. Eu acabei de mandar no grupo do Telegram um print do story dela. E vocês podem lá olhar depois no grupo do Telegram, né, onde ela fala um pouco sobre os custos de se validar o diploma no exterior. Então, vão lá e sigam a Lara Merjani aqui, por favor, para que vocês possam conhecer o trabalho dela também, muito bacana no Canadá. Olha só, uma pergunta. Klaus, quando devo me organizar para um mestrado no exterior? Eu estou ainda no meio do curso. Ótimo. Então, a minha visão pessoal é que a preparação para o mestrado no exterior ela pode começar em qualquer momento, tá? E eu também, como acadêmico de direito, acredito a mesma coisa, que você está no meio do curso é ótimo. Por quê? Você ainda tem tempo para ter notas e um desempenho escolar muito grande, né? Um desempenho escolar melhor que possa te ajudar na hora de obter uma bolsa de estudos, por exemplo, porque o seu transcript, o seu histórico vai ter altas notas, né? E você vai poder demonstrar que realmente você é um estudante muito aplicado. Também, como você está no começo do curso aí, ou no meio do curso, pensar já nisso vai ajudar você a já preparar-se estrategicamente, por exemplo, quando você for participar da sua iniciação científica, de outras coisas, para que você possa ter experiências de liderança e experiências, né, em geral, assim, que vão valorizar a sua história, para na hora de escrever cartas de motivação, para na hora de ter pessoas para escrever as suas cartas de recomendação, as pessoas vão lembrar dessas experiências. Então, é bom pensar de forma estratégica desde já. É muito bom, assim, você já começar a pensar sobre isso desde já começar a estar acompanhando conteúdo sobre isso, para que você já saiba os detalhes, já consiga se preparar também financeiramente da melhor forma possível, né? Possa guardar o que conseguir, talvez o seu estágio, né, seja uma ótima oportunidade para fazer isso. Beleza? Espero ter ajudado aí. Adorei o comentário da Lara aqui falando, né? Mas vale a pena gastar, né? Com certeza, com certeza. Qual um bom livro de direito comparado para se estudar antes do LLM? Nossa, ótima pergunta. O que eu recomendaria, primeiramente, né? Talvez aí a Lara, se quiser falar alguma coisa, se você tem algum comentário sobre isso, eu diria que talvez você ler algum livro, alguma coisa assim, pode ser bem legal, né? Eu não tenho uma recomendação específica para te falar. O que eu diria que talvez seria uma ótima ideia é você acompanhar sites jurídicos como o Lexology, que vão trazer notícias diárias sobre o que está acontecendo no direito em partes diferentes do mundo. E, além disso, se você procurar no Google lá, Dicionário de Inglês Jurídico Marcílio, você vai encontrar o blog de um juiz brasileiro, se eu não me engano, está em São Paulo, que fez um trabalho ótimo. Ele tem um manual de mais de 3.000 páginas, onde ele vai explicar muitos detalhes sobre o inglês jurídico, vai falar demais assim como você pode melhorar a sua capacidade de comunicação em inglês jurídico, e realmente o inglês jurídico é algo que você consegue aprender à medida que você tem exposição e contato com esses temas específicos da língua, né? Então, você melhora o seu inglês em geral, e aí acaba aprendendo esse vocabulário jurídico que vai ser necessário para você ter durante a sua escola. Não se preocupem com isso, tem muita leitura durante o curso. Muito bom, Lara, brigadão, hein? Realmente faz muito sentido, né? Depois você vai sentir saudade quando não tinha um assignment para ler. Então, pessoal, mais uma vez, né, gostaria de convidar vocês para entrarem no grupo do Telegram, né? Creio que se vocês ficaram até aqui na live, né,
porque vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo, então por isso que eu queria convidar vocês para entrarem no canal do Telegram. O canal do Telegram está com o link lá na bio, né, e diariamente estou disponibilizando coisas diferentes, né, estou disponibilizando alguns conteúdos que colegas já criaram, estou mandando lá, fazendo uma espécie de curadoria de conteúdo para que vocês possam receber, enfim, só as coisas mais importantes, mais pontuais, né. Então, lembrando que o link está na bio, e eu estou fazendo o meu melhor para colocar updates lá com muita frequência, né. Hoje também coloquei uma oportunidade de bolsa de estudos na Alemanha, se vocês quiserem ir lá olhar. E também, então, lembrando que amanhã temos mais uma live, amanhã falaremos mais uma vez sobre esse tema, sobre como você pode fazer um mestrado no exterior com bolsa de estudos. Né? Por hoje é isso, né? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula. Então, muito obrigado pela disposição de vocês, muito obrigado pelos comentários, né? Isso com certeza faz com que a live seja muito mais produtiva, com que a gente consiga ter um diálogo melhor e também, enfim, eu responder e dar para vocês o conteúdo que vocês estão procurando também, né? Eu acho que é algo muito importante para se levar em consideração. Obrigadão, Bruno. Obrigado por acompanhar, obrigado pelo apoio sempre, né? Gratidão aí pelo apoio de vocês sempre. Até mais, galera.